O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticicose, cachumba, difecteria, encefalite, faringite, gripe e leucemia. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúme, asma, cleptomania. O corpo ainda é pouco. O corpo ainda é pouco. Assim, reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. O pulso ainda pulsa e o corpo ainda é pouco, ainda pulsa, ainda é pouco. Assim, Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Cegueira e Solidariedade. A pandemia do coronavírus que estamos vivenciando promoveu e continuará promovendo uma percepção das contradições, dos paradoxos, senão das distorções de um mundo global regido pela economia financeirizada, especulativa e rentista, sob o mantra da liberdade dos mercados frente à vontade de intervenção e regulamentação dos Estados. Intensificar-se-á exemplos de solidariedade e de desespero de amplas camadas sociais compostas por seres humanos considerados refúgios da sociedade de plena produção e de pleno consumo, do crédito e do débito em tempo integral. Tende a se intensificar as contradições políticas, a se aprofundar a depressão econômica, o abandono dos indivíduos à própria sorte por parte do estado biopolítico e necropolítico em curso, e por extensão, o desespero existencial individual e coletivo diante da banalização da vida, advindo das estatísticas e suas contabilidades dos números de óbitos, de mortes e de cadáveres que aumentam cotidianamente. O mundo que conhecíamos seguramente não será mais o mesmo. E aqui se tornam oportunos os questionamentos do filósofo e sociólogo francês Edgar Morin, presentes em sua entrevista intitulada "Essa crise nos leva a questionar nosso modo de vida, nossas reais necessidades mascaradas nas alienações da vida cotidiana." O filósofo nos apresenta, portanto, os seguintes questionamentos. O que será aquilo que estamos chamando de mundo de depois? O que manteremos, cidadãos? O que manterão as autoridades públicas da experiência de confinamento? Apenas uma parte? Tudo será esquecido, anestesiado ou transformado em folclore? A saída do confinamento será o começo da saída da mega crise ou seu agravamento? Crescimento ou depressão? Crise econômica enorme? Crise alimentar global? Continuação da mundialização ou recuo autárquico? Qual será o futuro da mundialização? O neoliberalismo abalado retomará o controle? As nações centrais se oporão mais do que no passado? Os conflitos armados, mais ou menos mitigados pela crise, se intensificarão? Haverá um momento internacional salvador em proveito da cooperação? Haverá algum progresso político, econômico e social, como ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial? O pedido de solidariedade provocado durante o confinamento será prolongado e intensificado? Não apenas para os médicos e para as enfermeiras, mas também para os coletores de lixo, manipuladores, entregadores, caixas, profissionais sem os quais não teríamos sido capazes de sobreviver? As inúmeras e dispersas práticas de solidariedade de antes da epidemia
serão ampliadas? Os que saírem do confinamento retomarão o ciclo cronometrado, acelerado, egoísta e consumista? Ou haverá um novo boom na vida amigável e amorosa, em direção a uma civilização onde a poesia da vida se desdobra, onde o eu floresce em um nós? Após este conjunto de questionamentos, o filósofo francês não apresenta respostas ou indicativos que diminuam o mal-estar, mas intensifica a incerteza que deverá nos acompanhar cotidianamente. Assim, argumenta Morin, não podemos saber se após o confinamento o comportamento e as ideias inovadoras retomarão seu impulso, se modificarão a política e a economia, ou se a ordem abalada se restabelecerá. Podemos temer com força a regressão geral que já estava ocorrendo durante os primeiros 20 anos desse século. Crise da democracia, corrupção, demagogia triunfantes, regimes neo-autoritários, impulsos nacionalistas, xenófobos e racistas. Nesse contexto, pensar, refletir, procurar compreender o que está acontecendo é tarefa urgente e necessária. Neste momento, a vida em sua totalidade demanda a potência do pensamento. Ainda podemos escolher entre continuar alimentando e reproduzindo as desastrosas e injustas estruturas políticas, econômicas e sociais, ou nos esforçarmos por construir movimentos sociais, formas de organização política e econômica que promovam a vida em sua exuberante multiplicidade e vivacidade. Depende de nós, depende das nossas reflexões e da nossa ação. Neste momento, eu quero agradecer ao Dr. Sandro Bazanella por ter me convidado a participar de um debate, de uma pequena discussão sobre um texto que eu escrevi sobre a pandemia. Eu sou o Dr. José Ernesto de Favre, formado em Filosofia e Pedagogia. E eu venho aqui noticiar algumas ideias desse texto, tá? Que vai trabalhar a temática intitulada A Pandemia do Coronavírus. Disciplina, controle e cuidado de si. Gostaria, inicialmente, de citar o pensamento de Michel Foucault, onde ele afirma: há muito tempo se sabe que o papel da filosofia não é descobrir o que está escondido, mas sim tornar visível o que precisamente é visível. Desse ponto de vista, afirma Michel Foucault, a tarefa da filosofia atualmente bem poderia ser: quais são as relações de poder às quais estamos presos e nas quais a própria filosofia está paralisada? Então, é nessa perspectiva que eu vou tentar elencar alguns aspectos da temática que anunciei anteriormente. O primeiro ponto que eu abordo é justamente o contexto e a perspectiva em que tento discutir essa questão da pandemia. Ou seja, qual é a estrutura do texto que eu pretendo abordar? É justamente a direção. E a direção que eu tomo é justamente iniciando pela afirmativa de que no século XX temos passado por inúmeras pandemias, tá? Mas nenhuma tão grave como esta, que teve a façanha de parar o mundo. O segundo ponto do qual eu discuto a minha temática está fundado aonde? Na questão da disciplina. Ou seja, a disciplina na vida das pessoas no contexto atual. Isto quer dizer, eu tento colocar, tá, que a disciplina existia antes do coronavírus
tá? Através do sistema capitalista das relações entre capital e trabalho, e vai continuar existindo, talvez de uma outra forma, depois da pandemia. Só que nessa transição das relações entre trabalho e capital, antes da pandemia, havia o que? A terceirização dos serviços. Hoje temos a terceirização de quem? Do ser humano. Tanto a nível individual, quanto a nível coletivo, num espaço-tempo real. O terceiro ponto que eu desenvolvo nesse texto é justamente a pandemia como instrumento eficaz de controle da vida das pessoas. Então, só uma pequena noção é que a elite, constituída pelos ricos, passa a comandar, depois da pandemia, a sociedade de controle. Entre eles, obviamente, os donos do capital, que são os empresários. Esses ainda possuem o privilégio de conviver entre si, uma convivência direta. Para quê? Para controlar individual e coletivamente a grande maioria à distância, porque tem a posse do espaço-tempo real e possui o domínio absoluto, tá? Do espaço-tempo virtual em pequenas e grandes distâncias, garantindo assim o controle absoluto das massas reclusas e o eficiente controle da vida individual e social de todos, para produzir mais à distância com menos custo. E aí se começa a distribuir as diferenças e as desigualdades. Por exemplo, como é que em plena pandemia 200 mil crianças no estado de Santa Catarina não têm acesso à internet para se apropriar do conhecimento? Então, necessariamente a apropriação do conhecimento está passando por o quê? Por um processo extremamente desumano e desigual entre aqueles que têm o domínio da tecnologia e aqueles que nem sequer se aproximam dela e sabem manuseá-la. O quarto ponto que eu levanto é a dupla face da pandemia, onde eu faço uma reflexão em torno do conheça-te a ti mesmo até o cuidado de si mesmo. E aqui eu tomo quem? Tomo o pensamento de Sócrates como a atitude de conhecer-se a si próprio como o primeiro e talvez o fundamento do primeiro cuidado que o ser humano teve consigo mesmo, que ao pensar-se a si mesmo, ele estava cuidando de si próprio. Quer dizer, primeiro eu tenho que aprender a cuidar de mim mesmo, porque eu me penso para depois eu cuidar dos outros. E nisto está embutido toda uma ética do cuidado de acordo com o desenvolvimento do texto. E finalizo o meu texto como quinto ponto, uma reflexão que passo a fazer a leitura de 2 parágrafos. Primeiro, a geração atual, aproximadamente cerca de 90% da humanidade, está subutilizando a sua existência, no sentido de que sacrifica o presente para viver o futuro. Isso significa destruir o sentido da existência no atual estágio evolutivo da espécie humana. Se ficamos centrados apenas no futuro, o presente não acontecerá, porque a humanidade vive a vida além de onde os nossos pés pisam. Se a humanidade não cuidar de si agora, não vai ter condições de viver o futuro com dignidade e igualdade. E a pandemia serve para frear na humanidade e no ser humano o movimento frenético sem objetivamente uma meta humana. Finalmente, a forma, é interessante a gente analisar que a forma escolhida para nos fazer pensar sobre a necessidade de mudança no íntimo de cada um e na humanidade como um todo, não foi a guerra, pois essa certamente traria sentimento de ódio, rancor e divisões. Mas foi escolhida o quê? Uma pandemia
possibilitando que aflorasse na humanidade e nas pequenas porções de pessoas o reaprendizado do sentimento do amor a si mesmo, ao próximo, a solidariedade, o querer bem um aos outros, enquanto oportunidade única de que a humanidade continue evoluindo e aperfeiçoando cada vez mais a sua capacidade de pensar e de agir solidariamente. O fato de a pandemia ser uma forma de contaminação global e não pontual, é claro que ela acontece a pontual também, traz o quê? Traz a grande lição que, para compreender que nas múltiplas relações humanas não pode existir preconceito, soberania de toda soberania tola e arrogante de um sobre o outro, desigualdade ou qualquer forma de vida em condições desumanas ao longo do tempo útil da existência que temos. É isso que trata este texto que a gente escreveu e que acho que a gente poderia debatê-lo. Um grande abraço, Sandro, e obrigado. Olá, meu cumprimento especial a todos os que nos acompanham aqui no canal Cegueira e Solidariedade. E o tema que eu vou abordar essa semana trata-se da questão da água em tempos de pandemia, especialmente vinculadas às questões do coronavírus. Então, as questões ambientais, especialmente as que envolvem a água, são amplas e complexas e por isso precisam ser analisadas com atenção no cenário mundial, nacional e também no espaço local onde vivemos. São questões sérias, emergentes, urgentes e necessárias de serem pensadas, discutidas, praticadas com intensidade e envolvimento por toda a sociedade. Afinal, tais questões que envolvem a água nos envolvem e envolvem todos os segmentos sociais, políticos, ambientais, econômicos e todas as formas de vida, sempre. Evidentemente, a água é um elemento natural e indispensável a todas as formas de vida. Não existe nenhuma atividade econômica que não utilize água em algum momento do seu processo produtivo. No entanto, no atual cenário mundial, em que a saúde pública é afetada decorrente da pandemia do coronavírus, evidencia-se o quão é fundamental a água em quantidade e qualidade, mais especificamente para os constantes usos nos processos de higienização pessoal, na prevenção da proliferação do vírus e outros. Uma das primeiras, básicas e triviais ações propostas, divulgadas intensamente por médicos e especialistas da área da saúde, é lavar as mãos frequentemente, além da higienização constante dos espaços domésticos e de outros usos. Afinal, a água é considerada solvente universal e tem a capacidade de retirar elementos patogênicos, como, por exemplo, vírus da superfície do nosso corpo ou dos espaços ou objetos que utilizamos. Diante dessa pandemia e situações de isolamento social, ocorrem crescentes e necessárias demandas por usos de água em quantidade e também em qualidade. No entanto, paradoxalmente, no período em que se recomenda o uso de água para higienização pessoal e demais usos de limpeza, como uma das maneiras de enfrentar a pandemia e proliferação do coronavírus, o estado de Santa Catarina convive com uma das grandes estiagens. Neste contexto, os rios diminuíram significativamente, os volumes de água de muitas fontes secaram e se observa uma crescente demanda por água subterrânea. Diante do atual contexto, mesmo reconhecendo que as questões que envolvem a água em quantidade e também em qualidade estão vinculadas aos sistemas produtivos agropecuários e industriais e que demandam por muita água e, ao mesmo tempo, normalmente geram enormes problemas ambientais, recomenda-se que cada um faça uma boa administração ou gestão das águas em todos os processos produtivos, os setores, inclusive domésticos e residenciais. E todos nós sabemos as práticas cotidianas de exercícios que podemos fazer para reduzir o consumo de água. Frente à demanda por água para se prevenir do vírus associado ao período de estiagem, recomenda-se o uso racional, parcimonioso e cuidadoso de todas as maneiras e nos diferentes usos das águas. Afinal, todos nós precisamos e queremos água em quantidade e qualidade sempre. Para isso, todos também somos responsáveis cotidianamente pelo uso adequado deste bem natural. Portanto,
Mãos à obra. Até uma outra oportunidade. Um abraço. Olá, meu nome é Bruno, eu sou aluno do IFSC Campos Canoinhas, cursando o ensino médio técnico integrado na área de edificações. E eu estou aqui no Seguir Solidariedade. Eu peço desculpa por não mostrar meu rosto, mas eu prefiro esse estilo de vídeo em que eu vou falando e vou passando imagens referentes ao assunto. Espero que não seja um problema. Eu assisti a Viagem de Chihiro em grande parte porque eu ouvi falar bem do filme. E daí eu fiquei me perguntando o que tinha de especial nele, e vendo isso eu tirei então um tempo para eu assistir. E assistindo eu entendi um pouco sobre o que é o filme, sobre o que ele fala. Como eu não consegui compreender ele na totalidade, eu fui atrás de algumas informações e acabei encontrando um vídeo que vai basear a reflexão que eu vou fazer aqui. O vídeo vai estar na descrição caso alguém tenha interesse e queira conferir. Um dos personagens que aparece no filme é o No Face, ou em português o Sem Rosto. Ele é um espírito que gosta muito do Chihiro, que é a protagonista do filme. Esse espírito ele consegue entrar no local do trabalho. Então, por ser capaz de produzir ouro, todos que estão lá passam a alimentá-lo e fazer as suas vontades. Ele vai ficando maior e mais monstruoso. O No Face chega até a comer alguns dos trabalhadores do local. O No Face, antes gentil, é agora um monstro e se torna cada vez pior conforme se alimenta. Analisando as simbologias, o No Face pode representar qualquer um. Eu, você, todos. Ele é doce e gentil, até que consegue entrar em um mundo de consumo. Lá, ele se torna um ser cruel. E conforme os trabalhadores alimentam ele, sua crueldade cresce, conforme o próprio cresce. O que o criador desse filme quer nos dizer é que o meio no qual alguém se encontra é determinante nas suas ações. Mas o No Face só se tornou esse monstro por causa daqueles que serviram a ele o alimento. Os trabalhadores, em troca do ouro, alimentavam um monstro que a qualquer momento pode engolir todos eles. Enfrentar a pandemia do coronavírus tem sido um grande desafio para estados e municípios brasileiros. Além das contradições levantadas pelo governo federal nesta luta, várias regiões sofrem com uma grave crise hídrica. Em Santa Catarina, 76 municípios decretaram emergência devido à estiagem. Para enfrentar a escassez de água, são necessárias ações conjuntas entre governos, comunidades e indivíduos. Os desmatamentos, a produção e o consumo desenfreados também consomem vidas, e não há vida sem água. Achou água? Não, só mais diamantes e ouro. Olá! Após ler o texto de Edgar Morin, essa crise nos leva a questionar nosso modo de vida, que após essa pandemia reduza o consumismo, em favor de alimentos saudáveis, produtos sustentáveis, não descartáveis. Nessa direção, eu trouxe o livro Comer, Rezar e Amar, da Elizabeth Gilbert. Esta obra conta a história dela, uma história real, que ela viajou durante um ano por 3 países, Na Itália, ela conta as comidas deliciosas, saborosas, conta até como fazer, Na Índia, o que mais aconteceu foi em termos de oração, de rezar, de ter fé, porque passamos por esse momento, precisamos de fé, precisamos acreditar no que não podemos ver, mas precisamos ter fé. E na Indonésia é amar. Ela usa a frase, você recebeu a vida, é seu dever e seu direito encontrar alguma coisa de belo nessa vida, por mais ínfima que seja. Olá! Hoje o nosso cenário não tem fundo de livros. Nosso cenário tem a natureza, tem o vento, porque a nossa conversa é sobre o tempo. E nós, modernos, temos que ter clareza que nós mudamos radicalmente a nossa relação com o tempo, o que fazemos do nosso tempo e o que fazemos da natureza. Antônio Gramsci nos disse que uma situação de crise é percebida quando a gente percebe, sente
que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Gramsci chama esse momento de interregno. Interregno significa entre dois reinos, entre dois reinados. Quando um reino já apresenta contradições ao ponto de percebermos as suas falhas, as suas crises, as suas dores, as suas contradições, mas ainda não sabemos qual é o novo. Qual será o novo? O que é o novo? Uma das possibilidades de respondermos essas perguntas é olharmos para a natureza. O que nós modernos fizemos com a natureza? O que aceleramos? O que tornamos, talvez, muito, ou que exigimos da natureza muito mais do que ela poderia nos dar? O que fizemos com o tempo? O que fizemos com a natureza? Quais são as respostas que ela está nos dando?